New York was the place to be in the 1920s. Manhattan had become the world's capital, home of the glamorous and the sophisticated. The city that never sleeps. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go? Putting on the wrist. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Putting on the wrist. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits. Putting on the wrist. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the wrist. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? Relembrando 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York. A ascensão dos Estados Unidos como potência global começou com sua participação na Primeira Guerra Mundial, de onde emergiram como a nação mais próspera da Terra. No início, os americanos não queriam participar da disputa entre impérios rivais europeus. Em uma posição de neutralidade com laços históricos com a Inglaterra e a França, os Estados Unidos lucravam muito vendendo armas, munição e alimentos para os dois países. E não eram só os comerciantes de armas que ficavam ricos. Os funcionários das fábricas ganhavam bônus generosos. Além disso, o governo americano precisava de uma vitória dos aliados para proteger os 3 bilhões de dólares que financiavam a guerra. Para o presidente Woodrow Wilson, um democrata que se opunha à guerra, a questão da neutralidade era um dilema. Sua preocupação principal era fazer o que fosse mais honroso. Sua simpatia natural era pelos aliados, mas ele só entraria na guerra se encontrasse argumentos morais para isso. Quando o presidente americano descobriu que a Alemanha planejava em segredo oferecer grandes áreas dos Estados Unidos ao México, caso fosse vitoriosa, ele resolveu agir. Os Estados Unidos entrariam naquela que ele chamou de guerra para acabar com todas as guerras. No verão de 1917, as tropas americanas rumaram para os campos de batalha europeus. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Here. Nos campos de batalha franceses, onde o combate era mais intenso, chegou-se a um impasse, com baixas apavorantes. Milhões haviam morrido dos dois lados. Over there, send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drum. Em 2 meses, os americanos mandaram 2 milhões de recrutas bem dispostos e bem armados para ajudar os já exaustos aliados. O dinâmico reforço dos Yankees foi decisivo. Pela primeira vez em 4 anos de uma batalha acirrada, os soldados alemães bateram em retirada. We won't come back till it's over there. Em 11 de novembro de 1918, um armistício deu fim à Grande Guerra. O mundo inteiro comemorou. O presidente Wilson viajou para a França, onde foi saudado como um anjo da vingança. A investida americana de última hora ajudou os aliados a vencer a guerra e salvou a vida de muitos franceses. Mas em Paris, onde o Tratado de Versalhes seria negociado, o programa de paz não foi tão bem recebido pelos franceses, cuja sede de vingança discordava do desejo idealista de Wilson de evitar guerras futuras. Ao voltar para casa, Wilson descobriu que o ânimo de seus conterrâneos havia mudado.
Muitos americanos, especialmente os republicanos que então controlavam o Senado, não queriam continuar envolvidos com assuntos europeus. Os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Versalhes e a derrota democrata nas eleições presidenciais de 1920 marcou o fim de Wilson e de sua busca pela paz mundial. A nova década que prometia tanto começou com uma nobre experiência: a Lei Seca. Fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas foi proibido no país, mas comprar ou consumir não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da Lei Seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Warren Harding, o novo presidente republicano, tratou a Lei Seca como a maioria de seus compatriotas, abraçando a causa em público, mas bebendo uísque reservadamente. Harding teve uma vitória esmagadora. Sua política refletia as opiniões do povo americano na época, principalmente seu desejo de reduzir os impostos para pessoas e empresas. Ele foi um presidente popular, mas seu julgamento era tão confiável quanto suas tacadas no golfe. Mas os meses finais de seu mandato foram marcados por rumores de corrupção em seu gabinete. Ele morreu de um ataque cardíaco em agosto de 1923, ainda ocupando a presidência. Contra seu sucessor Calvin Coolidge, nunca seriam levantadas suspeitas de corrupção. Ele era um republicano devoto cujo slogan era: "O principal negócio dos Estados Unidos são os negócios". Ele era contra todas as formas de regulação e defendia o livre comércio e a livre iniciativa. Coolidge também era presbiteriano praticante. Ele acreditava que até Deus era capitalista e que trabalhar em uma fábrica era uma forma de adoração. Um jornalista perplexo o apelidou de puritano na Babilônia. Mas quando entrou na Casa Branca, ele demonstrou que era um puritano muito flexível. Arquétipo de republicano da época, Coolidge presidiu durante o período de maior prosperidade na história de todas as nações. These are some of the reasons why I want to cut down public expense. I want the people of America to be able to work less for the government and more for themselves. I want them to have the rewards of their own industry. This is the chief meaning of freedom. Em uma época de individualismo bruto, Coolidge queria ser um herói e um puritano. Sua mulher usou uma das maravilhas da época, a câmera de filmagem, para mostrá-lo como um improvável cowboy do Velho Oeste. Em meados dos anos 20, até o Velho Oeste havia sido posto a serviço do enorme surto de energia industrial e engenharia que estava transformando os Estados Unidos. Os grandes espaços abertos, ricos em recursos naturais, estavam sendo explorados. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. Com os juros, os empréstimos feitos para os aliados durante a guerra chegaram a 12 bilhões de dólares. Quase todas as nações do mundo ocidental deviam dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam se tornado uma enorme potência industrial e o maior de todos os empresários era o engenheiro Henry Ford, que desenvolvia motores desde a década de 1890. Ele previa que um dia todas as famílias teriam um automóvel. O sonho se tornou realidade quando Ford inventou a linha de produção em massa, uma esteira rolante contínua em que exércitos de trabalhadores montavam automóveis idênticos, peça por peça. E quanto maior a quantidade, menor o preço. Quando Ford apresentou o sistema pela primeira vez em 1913, um único carro levava 12 horas e meia para ser montado. Ao final dos anos 20, uma unidade do Ford modelo T saía da fábrica a cada 24 segundos.
A linha de montagem de Ford fez os Estados Unidos andarem mais rápido. O modelo T, ou Ford Bigode, como foi carinhosamente apelidado, mudou a vida da população e mudou os próprios Estados Unidos. Ele era robusto, charmoso e fácil de dirigir. Custava apenas $295, quase $550 mais barato que o modelo original. E graças a outra invenção americana, o pagamento em parcelas, a maioria das famílias podia comprar um. Até 1924, 10 milhões haviam sido vendidos. A indústria automobilística estava causando um enorme impacto na economia americana. Ela inspirou o mais veloz surto de construção de estradas da história. Em uma década, estradas de terra foram substituídas por rodovias de asfalto, cruzando todos os Estados Unidos. Surgiram postos de gasolina aos milhares e a sede por gasolina levava a indústria petrolífera a gerar lucros inacreditáveis. A indústria automobilística usava 96% do petróleo do país, 80% da borracha e 20% do aço. Em 1928, havia 9 automóveis para cada 10 famílias. A produção em massa acelerou a fabricação e cortou os custos. Henry Ford classificou a nova técnica de Messias dos negócios. Um Messias que, sem dúvida, vestia um terno produzido em massa, pois os fabricantes de roupas americanos substituíram os trajes feitos sob medida por roupas prontas para usar e feitas para todos os tamanhos, idades e bolsos. Os salários de toda a classe trabalhadora aumentavam. E com os impostos mais baixos, as famílias americanas tinham maior poder de compra. A dona de casa e a moça trabalhadora que queriam a última novidade, a máquina de lavar roupas, a geladeira ou o aspirador de pó, economizavam tempo nas tarefas domésticas. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. So feed me, feed me, feed me. O rádio, originalmente produzido para a comunicação a longa distância, também se tornou um aparelho doméstico indispensável em meados dos anos 20, mas apenas as famílias abastadas poderiam arcar com esse modelo de $275. I'm in the mood for food. Campanhas publicitárias como estas transformaram um nicho de mercado em um mercado nacional. 11 milhões de rádios foram vendidos apenas em 1925. Eles traziam notícias, previsão do tempo, novelas e muita música para uma nação encantada. Como o rádio, o gramofone trouxe uma nova possibilidade a milhões de pessoas, levando música portátil e instantânea para uma nova geração de mulheres jovens, liberais e por dentro da moda. Elas formavam a geração que se auto-intitulava melindrosa. Elas ditaram a moda e o estilo de toda uma década. O recém-surgido ramo da propaganda as adorava. As melindrosas amavam o novo estilo musical chamado jazz, que os mais conservadores chamavam de decadente. Elas usavam saias escandalosamente curtas e chapéus ousados. Elas conheciam as danças mais modernas como o Charleston. E acreditavam que podiam se comportar como quisessem, inclusive cortando os longos cabelos bem curtos como meninos. Festas animadas que duravam noites inteiras eram seu habitat natural. Os comentaristas chamavam as melindrosas e seus namorados de geração perdida, porque eles rejeitavam a moral tradicional americana. Mais rebeldes que nunca, adoravam consumir o fruto proibido, o álcool.
O consumo ilegal de álcool já era generalizado e estima-se que havia nos Estados Unidos 32 mil bares clandestinos pertencentes a gangsters que conduziam seus prósperos estabelecimentos sem pagar nenhum imposto. E esses eram só os bares de mais alto nível. O número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante era de centenas de milhares. O homem que mais lucrava com a sede do país. Aí está ele vendo o seu cavalo correr. Era Al Capone, o maior gangster de Chicago. Ele abastecia seus bares clandestinos com um enorme estoque de bebidas ilegais, a maior parte vindo de Cuba e do Canadá. A guarda costeira de vez em quando apreendia navios com cargas ilegais, mas emboscadas filmadas como esta raramente passavam de propaganda do governo. A guerra contra a bebida já estava perdida, embora ninguém estivesse pronto para admitir. Muito menos os cidadãos religiosos do meio-oeste americano, cujo representante preferido era um pastor apocalíptico chamado Billy Sunday, que odiava álcool, mas adorava dinheiro. According to our standard of gold and silver, Abraham was worth $1.5 billion. David was worth $3 billion. Solomon was worth $5 billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John D. to black his boots. America needs a tidal wave of the old-time religion. And I want to take a pledge in this audience to join me in a pledge that you will never rest until this old God-hating, Christ-hating, whiskey-soaked, Sabbath-breaking, blaspheming, infidel, bootlegging old world is bound to the cross of Jesus Christ by the golden chains of love. A corrente dourada de amor não podia ser encontrada nos estados do sul dos Estados Unidos. Lá, todas as classes, negros e brancos, ficaram de fora da prosperidade do norte. Os preços das colheitas caíram, e aqueles que temiam perder tudo procuravam alguém para culpar. Seus olhos encapuzados caíram sobre os judeus, os estrangeiros e principalmente os americanos negros. Numa época em que os Estados Unidos eram admirados em todo o mundo pela vitalidade de sua liberdade e pelo modo como recebiam os pobres e famintos da Europa, havia um exército sinistro de racistas radicais que se auto-intitulavam Ku Klux Klan, marchando pela capital do país sem que ninguém se pronunciasse contra eles. Na época desta marcha, a Ku Klux Klan tinha 5 milhões de membros. Para evitar os linchamentos, muitos negros partiam para o norte. Muitos criaram um novo lar no subúrbio de Nova York chamado Harlem. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem splits, putting on the Ritz. A era do jazz, que havia começado em Nova Orleans, lançou novas e sofisticadas raízes no elegante gueto afro-americano. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes, every Thursday evening with her swell beaux, rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits, putting on the Ritz. A música mais empolgante da época chegava à casa dos americanos através de um novo meio de comunicação, o rádio, e seu ritmo ecoava alegremente pelo mundo. Junto com o jazz, a cultura popular foi dominada pelo cinema nos anos 20. O que começou como uma pequena novidade do showbiz se tornou uma forma bilionária de entretenimento. Os estúdios ficaram surpresos com o poder de atrair o público exercido pelos astros da tela como Mary Pickford e seu então marido Douglas Fairbanks. Mary Pickford havia se tornado a queridinha do país já em 1915.
Quando os produtores de Hollywood perceberam seu valor, pagaram a ela $10 mil por semana, uma quantia que continuou aumentando durante os anos 20. Mas o rei do cinema mudo era o cômico britânico Charlie Chaplin. Ele enfraqueceu o poder dos magnatas do cinema dirigindo e produzindo seus próprios filmes. Seu filme Em Busca do Ouro lhe rendeu $2 milhões. Rodolfo Valentino, o amante latino, conquistou os corações femininos como o Sheik. Ele morreu prematuramente em 1926 e foi homenageado com um enterro semelhante a um funeral de Estado. Pola Negre, com quem dividia a cena, vestiu trajes de luto. Os jornais do mundo todo noticiaram que as ruas da cidade se encheram de mulheres chorosas. Hollywood se deu conta de que seu futuro estava nos astros. Até crianças de escola endeusavam os novos heróis do cinema. As fantasias preferidas eram de Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks, atores cujas vozes elas desconheciam. Mas isto estava prestes a mudar. Al Johnson foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som. O cinema falado foi lançado pelo maior astro de teatro vaudeville num filme chamado O Cantor de Jazz, cujo sucesso não durou apenas uma noite, como muitos haviam previsto. Um ano depois, 9 mil cinemas exibiam filmes falados. Mas o herói da vida real mais celebrado nos anos 20 foi Charles Lindbergh. Um homem que sonhou sobrevoar um dos maiores oceanos e que logo aterrissou no coração de todos os americanos. Ele decolou em Nova York na primavera de 1927 em um frágil monoplano chamado Spirit of St. Louis, na intenção de ser o primeiro aviador a sobrevoar sem escalas o Oceano Atlântico e receber um prêmio de $25 mil. Ele desapareceu por 33 horas e milhões de americanos seguiram seu progresso através do rádio e dos jornais. Quando alcançou a costa da Irlanda, ele foi avistado por fazendeiros e uma mensagem de rádio avisou ao mundo que Lindbergh ainda estava no ar. Lindbergh pousou em Paris em uma pista marcada por luzes que o deslumbraram. Sua fama súbita parecia simbolizar o espírito de uma era e seu galante exemplo abria as portas do mundo da aviação para incríveis maravilhas modernas. Quando ele voltou, os nova-iorquinos homenagearam seu herói com uma chuva de papel picado que não foi igualada nos anos seguintes. Ruth Elder, uma aviadora com aparência de estrela do cinema, sonhava repetir o feito de Lindbergh. Mas ela teve que abandonar seu avião no Oceano Atlântico depois de cruzar 3.000 quilômetros. Pilotos mulheres, as aviadoras, como eram chamadas, conquistaram seu espaço em um universo masculino e desafiavam os homens até as últimas consequências. No mesmo nível de celebridade de Lindbergh estava Babe Ruth, o jogador de beisebol mais dinâmico daqueles tempos. Ele era um sujeito grandão com pernas finas que melhorava a cada ano.
Seu recorde de 60 home runs para os Yankees de Nova York no campeonato de 1927 continuou intacto por mais de 30 anos. Ele tinha um salário anual de $52 mil, 3 vezes mais que o seu rival mais próximo. Mas o maior desportista dos anos 20 em termos de público foi o boxeador Jack Dempsey. Ele protagonizou 2 lutas com o belo Gene Tunney. Eles eram chamados de O Belo e a Fera. Cada uma das lutas assistidas por um número inédito de pessoas gerou uma bilheteria milionária. Dempsey perdeu os 2 confrontos, mas como muitos americanos durante o boom dos anos 20, ele fez uma fortuna. Mas em uma década sedenta de novos heróis, ele foi visto como um derrotado e se aposentou em 1929. Talvez o gigante do esporte mais popular da década de 20, e ele era diferente dos outros, tenha sido Bob Jones, o gênio do golfe que nunca jogou por dinheiro. Ele continuou como amador durante toda a sua brilhante carreira e não estava interessado na fama. Ele não parecia nem interessado